Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Base Matemática. E agora nós vamos resolver mais uma questãozinha aí de limite. Encontre o limite da função x ao cubo mais 2x quadrado menos x menos 2 sobre 2x quadrado menos 1 quando x tende a 1. Então a primeira coisa que a gente faz para resolver um limite é substituir o valor para onde x está tendendo na variável x da função. Porque a gente pode encontrar o limite, né? É a maneira mais fácil de encontrar o limite, se houver dessa forma. Então a gente substitui e teremos o seguinte: 1 ao cubo mais 2 vezes 1 ao quadrado menos 1 menos 2 sobre 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1 mais 2 vezes 1 ao quadrado vai dar 2, menos 1, menos 2, sobre 1 menos 1. Isso aqui vai ser igual 1 corta com esse 1, 2 corta com esse 2, aqui dá 0 e 1 menos 1 é 0. Aí encontramos o nosso bom e velho 0 sobre 0, né? Isso aqui não é resposta de limite, né? Resposta de limite pode ser um número, uma constante, pode ser até 0, pode ser infinito, pode ser menos infinito, mas não pode dar 0 sobre 0. 0 sobre 0 não é resposta, tá? Então o que a gente tem que fazer? Manipular esse limite aí até a gente tirar a indeterminação, tá? Nós temos aí um polinômio do terceiro grau no numerador e um polinômio do segundo grau no denominador. Não é um limite tão fácil de se resolver, tá? De tirar a indeterminação, mas a gente está aqui para isso, né? Vamos lá então. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou apresentar duas maneiras de resolver esse limite. A primeira maneira, a maneira mais difícil, mais trabalhosa, mais chata, é fazendo uma divisão de polinômios. Como a gente tem aqui que quando a gente coloca o 1 na variável aqui no numerador, tanto no numerador quanto no denominador, dá 0, né? Então significa que 1 é uma das raízes desse polinômio do terceiro grau. Só lembrando que o maior grau do polinômio, aqui nesse caso é o grau 3, vai determinar a quantidade de raízes possíveis nesse polinômio, tá? Então, nesse polinômio aí nós temos 3 raízes. As raízes podem ser duas raízes complexas e uma raiz real, ou então as 3 raízes reais, tá? Então nesse caso nós encontramos já uma raiz real substituindo 1 aí no polinômio. Então quando a gente encontra uma raiz, a gente pode dividir o polinômio pela variável do polinômio menos a raiz, no caso x menos 1, tá? Então a primeira maneira de resolver esse limite vai ser dividindo esse polinômio. Vamos fatorar esse polinômio por meio da divisão. E a gente vai fazer uma divisão aqui, a divisão tradicional, né? Vamos fazer uma divisão tradicional, tá? Pode ser usado outro método, como Brio-Ruffini, é uma ferramenta para dividir polinômios, mas a gente vai fazer de forma tradicional. Deixa eu só dividir aqui a tela. Então a gente repete aqui o polinômio, né? X ao cubo mais 2x quadrado menos x menos 2. Esse é o nosso dividendo. O nosso divisor vai ser x menos 1, tá? Por quê? O 1 é uma das raízes, né? Então quando a gente tem uma raiz de polinômio, a gente encontra uma das raízes, o polinômio pode ser dividido pela variável menos a raiz. No caso aqui é o x menos 1. Então como é que a gente vai fazer esse polinômio? É semelhante à divisão de números, né? Divisão natural de números. Números inteiros. Números reais, enfim. Então, o que a gente vai fazer? Olha só como é. Eu preciso de um número que ao multiplicar por x, dx ao quadrado, dx ao cubo, tá? Que número é esse? É o x quadrado. X quadrado vezes x vai dar x ao cubo. E agora a gente multiplica o x quadrado pelo menos 1. X quadrado vezes menos 1 vai dar menos x quadrado. Menos x quadrado. E agora a gente faz a subtração aqui, né? Deixa eu fazer de outra cor aqui para ficar melhor a visualização.
x ao cubo menos x ao cubo dá 0. Aqui eu tenho eu tenho mais 2x quadrado menos tem um menusinho aqui, é menos com menos, esse menos dá mais, então fica mais 2x quadrado mais x ao quadrado, tá? Então nós teremos mais 3x quadrado, né? 2x quadrado mais x quadrado dá 3x quadrado. O restante que não entrou na operação a gente repete. Menos x menos 2. Deixa eu voltar aqui para a cor. Continuando a divisão, né? Nós temos agora um polinômio do segundo grau. E agora eu tenho que encontrar um número que multiplicado por x dê 3x quadrado. Tá? Então que número é esse? Vou colocar mais, né? Tem que dar mais 3x quadrado. É o 3x, né? 3x vezes x vai dar 3x quadrado. E o 3x vezes menos 1 vai dar menos 3x. Agora a gente faz a subtração. Subtraindo aqui, 3x quadrado menos 3x quadrado dá 0. Menos x menos 3x. Aqui esse menos com menos vai dar mais. Então vai ficar 3x menos x. Vai ficar 2x. Né? E o menos 2 que não entrou nessa operação, a gente repete. Menos 2. Então, continuando aqui, sobrou um polinômio agora do primeiro grau, né? E a gente continua a nossa divisãozinha aqui. Eu preciso agora de um número que multiplicado por x dê 2x, tá? Então, esse número é o 2. 2 vezes x dá 2x. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, 2x menos 2x dá 0. Vou mudar aqui de cor, né? Dá 0. Menos 2 menos 2 vai ficar menos 2 mais 2. Também dá 0. Certo? Então, esse aqui é o nosso polinômio resultante. Certo? Então, como é que funciona a divisão? Na divisão, nós temos o seguinte, ó, nós temos o dividendo, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, tá? Então, aqui é o nosso dividendo, aqui é o nosso divisor, aqui é o nosso quociente e aqui é o resto, tá? Então, quem é o nosso dividendo aqui? É o nosso polinômio, né? O nosso polinômio vai ser igual ao divisor vezes o quociente. Então, esse polinômio aqui, esse polinômio vai ser igual a x quadrado mais 3x mais 2 vezes x menos 1, tá? Então, esse aqui é esse polinômio aqui fatorado, tá bom? Então, a gente vai repetir, a gente vai reescrever o nosso limite aí. A gente vai reescrever o nosso limite, tá? Assim, ó. Limite de x quando tende a 1 de x quadrado mais 3x mais 2 vezes x menos 1. E aqui embaixo nós vamos ter uma diferença de quadrado, né? Aquela velha história. A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a mais b vezes
A menos B. Então, aqui nós temos isso aqui, ó. Tá bom? Então a gente pode substituir por isso aqui. Certo? Só apagar aqui. Pronto. Então aqui embaixo a gente vai substituir x mais 1, x menos 1. Lembrando que o 1 é o quadrado dele mesmo, né? E também a raiz quadrada dele mesmo. 1 ao quadrado é 1 e raiz de 1 é 1. Então, esse 1 pode ser considerado um quadrado também. 1 ao quadrado. Só que aqui a gente ainda tem um polinômio do segundo grau. A gente precisa fatorar esse polinômio. Tá certo? Vamos fatorar esse polinômio aí. Deixa eu só apagar. Apagar isso aqui. Então, como a gente fatora um polinômio do segundo grau? Pode ser fatorado de várias maneiras, né? A gente pode colocar em evidência aí, se for o caso. A gente pode encontrar as raízes desse polinômio do segundo grau e reescrevê-lo em função das suas raízes. E é isso que a gente vai fazer, né? Vamos encontrar as raízes desse polinômio e reescrevê-lo em função das suas raízes. Então, existem algumas maneiras de encontrar a raiz de um polinômio do segundo grau. A maneira mais famosa é a fórmula de Bhaskara, né? O pessoal chama fórmula de Bhaskara, a fórmula quadrática de encontrar raízes, polinômio de segundo grau. Mas eu vou usar um outro método, vou usar as relações de Girard. Relações de Girard. É o seguinte, ela diz o seguinte, a primeira raiz mais a segunda raiz, a soma das raízes de um polinômio de segundo grau é igual a menos b sobre a. E o produto dessas raízes é igual a c sobre a. Tá? Então vou usar essa relação. Como o meu a aqui, o meu a é 1, então não precisa reescrever esse a. Então a soma das raízes vai dar menos b. O meu b aqui está positivo, então como é menos b, o menos b vai ser negativo. E o meu c sobre a vai ser o próprio c, que vai ser o 2. Então eu tenho que encontrar dois números que multiplicados, que somados de menos 3, que multiplicados de 2, tá? Menos b sobre a vai dar menos 3 e c sobre a vai dar 2. Coeficiente, só lembrando pessoal, o coeficiente a aqui desse polinômio do segundo grau é 1, o coeficiente b é 3 e o coeficiente c é 2, tá? Então a gente começa pelo produto. É mais fácil você encontrar começando pelo produto. Dois números que multiplicados de 2. Então a gente tem aqui, a gente pode ter 2 vezes 1, ou pode ter menos 2 vezes menos 1. Aqui são os candidatos à raiz. Então como eu vou descobrir quais são? Eu tenho que encontrar dois números que multiplicados de 2 e que somados de menos 3. Então, desses aqui, quais são os dois que multiplicados dá 2 e somados dá menos 3? Se eu multiplicar o 2 vezes 1 vai dar 2, mas se eu somar 2 mais 1 vai dar aqui, ó. 2 mais 1 vai ser 3. Se eu multiplicar menos 2 vezes menos 1 vai dar 3. E se eu somá-los, menos 2 menos 1 vai ser menos 3, tá? Então, as minhas raízes x' vai ser igual a menos 2 e x duas linhas vai ser igual a menos 1, certo? Então, eu posso reescrever o polinômio do segundo grau em função de suas raízes. Nós temos o termo a, que multiplica
a variável do polinômio, que é x, menos a primeira raiz, x' menos menos 2, que multiplica a variável, multiplica não, que subtrai a variável, fica menos menos 1. Subtrai a variável pela segunda raiz. No caso aqui é o menos 1. Tá? Então, como o A é 1, ele não precisa ser colocado aí, né? Então, nós vamos ter x menos menos 2 vai ser x mais 2 vezes x menos menos 1 vai ser x mais 1, certo? Então, isso aqui, pessoal, isso aqui é esse polinômio do segundo grau fatorado, tá certo? Então, vamos repetir aqui, ó. Vamos escrevê-lo aqui. Limite de x quando tende a 1. Aí eu vou escrever x mais 2 vezes x mais 1. E a gente repete isso aqui, né? Faz parte desse polinômio aqui. X menos 1. E embaixo a gente repete, né? X mais 1. X menos 1. Pronto. Todos os polinômios fatorados. E agora a gente pode eliminar a indeterminação e encontrar o limite, né? Limite quando x tende a 1. Então, esse x menos 1, como em cima nós temos produtos, embaixo nós temos produtos, x menos 1 corta com x menos 1, x mais 1 corta com x mais 1, e só sobra aqui x mais 2, tá? Por que que a gente pode cortar isso aqui? Porque o x, ele não é 1, ele tende a 1, tá? Ele vai tender a 1, ele nunca vai ser 1, mas vai tender a 1, vai ficar muito próximo de 1, tá? Então a gente reescreve limite de x quando tende a 1, agora de x mais 2, né? Agora ficou fácil, é só substituir. Isso aqui vai ser igual a 1 mais 2, substituindo o 1 aqui, que vai ser igual a 3. Está aqui a solução do limite por esse método, né? A fatoração por meio da divisão de polinômios no numerador e a diferença de quadrados no denominador. Tá certo, pessoal? Agora eu vou resolver esse limite. Vou resolver esse limite fatorando por agrupamento. Olha só, nós temos aqui novamente o nosso limite. Vamos fatorar por agrupamento. Como é a fatoração por agrupamento? A gente vai fatorar esse grupo, esses dois termos. Depois a gente vai fatorar esse outro grupo aqui, tá? Então vai ficar da seguinte maneira. Nós vamos pegar dois números aqui nesses dois fatores, dois termos em comum, né? Dois elementos em comum. Então aqui nós temos o x aqui, né? O x quadrado tanto tá nesse segundo termo quanto tá no primeiro, né? Ah, você diz, mas o primeiro é x ao cubo. Sim, mas x ao cubo é x ao quadrado vezes x, né? Então a gente tem aí, a gente pode colocar em evidência o x quadrado e a gente coloca o x aqui, né? Mais 2. Se a gente fizer o produto aqui, a gente vai chegar nesses dois primeiros termos do polinômio. X ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. X ao quadrado vezes 2 vai dar 2x quadrado. E agora a gente vai colocar em evidência esses outros dois termos aqui, o menos x e o menos 2. Existe algum fator comum entre esses dois termos? Existe. É como se aqui tivesse menos 1 multiplicando o x e menos 1 multiplicando o 2, tá? Então, menos 1 é o nosso fator comum. Então, a gente coloca aqui menos 1. Não precisava nem colocar 1, bastava só colocar o sinal. Menos 1 vezes x mais 2. Menos 1 vezes x vai dar menos x. Menos 1 vezes mais 2 vai dar menos 2. Tá? Então, olha só, fazendo essa primeira parte da fatoração, nós encontramos um outro fator comum, né?
nós temos aqui o x mais 2 está nesse primeiro termo e o x mais 2 também está nesse segundo termo, tá? Então a gente vai colocar esse termo em evidência. Então vai ficar da seguinte maneira: vai ficar x mais 2 que multiplica agora os termos aqui de fora, x quadrado menos 1, tá? Se a gente fizer o produto desses dois termos aqui, a gente vai chegar nesse polinômio aqui do início, tá certo? Só que aqui nós temos ainda um polinômio que pode ser fatorado aqui, a diferença de quadrados aqui, ó, x ao quadrado menos 1. Então a gente pode repetir x mais 2 e fatorar isso aqui, ó, x quadrado menos 1, que é o a mais b vezes a menos b, que vai ser o x mais 1 vezes o x menos 1. Então aqui a gente chegou, né, na fatoração completa aí desse polinômio aí do numerador. Então a gente reescreve aqui, ó, limite de x quando tende a 1, em cima x mais 2 vezes x mais 1 vezes x menos 1. E aqui embaixo a gente faz também a mesma fatoração. X mais 1 vezes x menos 1. E aqui acabou, né? A gente corta os termos semelhantes, produto em cima, produto embaixo. Termos semelhantes são iguais a 1, né? Dividindo termos iguais vai dar 1. X mais 1 corta com x mais 1, só sobra o limite de x quando tende a 1 de x mais 2. Quando a gente substitui o 1 aqui na variável, nós vamos ter 1 mais 2, que é igual a 3, e a mesma resposta do limite. Só que, pessoal, não vou nem perguntar a vocês qual é o melhor método, né? Se você souber fatorar polinômios, quando você estiver estudando limite, ou você que estuda limite, você está a passos à frente para resolver limite. Por isso que fatoração de polinômios, saber trabalhar com álgebra é fundamental para o cálculo. Limites, derivadas e integrais, tá? E outras coisas também que estão envolvidas aí no cálculo. Então, pessoal, se aprofunde. Você que pretende fazer um curso de exatas, nível superior, se aprofunde na matemática básica, principalmente na álgebra, fatoração de polinômios, todos os tipos de equações, equação de primeiro grau, de segundo grau, equações exponenciais, logarítmicas, estudar funções, estudar operações algébricas, potenciação, radiciação, logaritmos. Isso é extremamente importante. Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá uma curtida aí no vídeo, tá? Deixa seu comentário aí se você conhecia essas técnicas de fatoração de polinômio, tá bom? E eu convido você a se inscrever no canal. Em breve teremos mais vídeos sobre matemática superior, matemática básica, tá? Vários assuntos aí de matemática básica e matemática superior também, tá? Então, pessoal, até a próxima.